Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Denilson e vou acompanhar vocês neste momento. O que vamos aprender nesta aula? Colocando aí para vocês o nosso objeto de conhecimento, morfossintaxe, sintaxe da língua portuguesa. Detalhamento, período composto por coordenação, aquelas orações que são independentes do ponto de vista sintático, ok? Então, vamos começar a nossa aula. Começamos a nossa aula com a leitura de um texto que foi escolhido para o nosso trabalho com a estrutura da língua. Apresentando o nosso texto, trata-se de uma propaganda e observem que esse texto, um cartaz publicitário, tem como finalidade promover uma ideia, certo? Promover uma ideia, persuadir a pessoa que tem contato com esse texto para que aceite essa ideia, para que haja de determinada forma ou pense de determinada forma. Nesse cartaz, nós podemos observar o enunciado verbal: não leve na brincadeira trabalho infantil, é ilegal, denuncie, diz que sim. E você observa em letras menores, no Brasil, cerca de 2,7 milhões de crianças entre 5 e 17 anos se encontram em situação de trabalho irregular. Linguagem não verbal, o que nós podemos observar? Você observa aí uma parede escura, um ambiente escuro, e também nós temos roupas penduradas em um varal. Que roupas são essas? Observem, gente, roupas que são de trabalhadores, operários, pessoas que podem trabalhar na fábrica, na construção civil. Percebo que essas roupas, elas têm um aspecto diferenciado também. Que aspecto é esse? Observem bem. Percebam que são roupas que estão sujas de lama, de graxa. Você observa que elas têm um aspecto envelhecido, amassado, rasgado. Observem que são roupas aí que estão numa situação um tanto negativa. Traz uma ideia negativa para a gente essa imagem. E o ambiente também. Você observa um banquinho. E esse banquinho é interessante você notar. Temos duas roupas que são aí de adolescentes, roupas que são de pessoas com uma estatura maior. Mas você observa, ao lado dessas duas roupas, uma roupa menor, que dá a ideia que é uma roupa de criança. Lembra até de um personagem famoso, Super Mario. E você observa que essa roupa menor, logo abaixo dela, tem um banquinho, trazendo que ideia? Que ideia nós podemos ter com relação a isso? Percebemos que essa roupa pequena, podemos supor que ela é utilizada por uma criança e essa criança faz uso de um banquinho, aí até mesmo pela estrutura do corpo, por ser baixinha, para realizar algum tipo de serviço. Será que isso é bom? Será que essas crianças deveriam estar trabalhando? Será que a campanha traz essa ideia? Não. A gente percebe que a campanha diz não leve na brincadeira, ou seja, não banalize, não ache comum, não aceite que uma criança trabalhe e trabalhe de forma ilegal, criança e adolescente. Ok? Você percebe que o trabalho infantil, o trabalho de adolescente, o trabalho irregular é colocado de forma negativa. Por quê? Porque nós sabemos que isso atrapalha o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento do adolescente. Nessa idade, onde a criança, onde o adolescente deve estar em primeiro lugar? No banco da escola, ok? Então, observem que trabalhar em locais como esse que nosso texto, a imagem sugere, são locais que exigem muito tempo de trabalho da criança ou do adolescente, e isso pode atrapalhar o estudo dessa criança e desse adolescente. Ok? Percebam que a imagem se articula com a linguagem verbal, linguagem não verbal se articulando aí para criar esse sentido, esse efeito negativo e fazer com que o leitor, a pessoa que tem contato com esse texto, a sociedade de modo geral, fique consciente que trabalho infantil não é legal e tome a atitude de quê? De denunciar. Tanto que nós temos um verbo no modo imperativo. Diz que, ligue, denuncie, certo? Percebo que com um número já específico das autoridades para denúncia. Então, o cartaz conscientiza de que não devemos banalizar o trabalho infantil e adolescente, certo? E também incentiva a denúncia para que a sociedade, de modo geral,
denuncie. E é importante observar logo abaixo do nosso cartaz, exatamente ali, nós temos uma relação dos órgãos que criaram essa campanha, que criaram esse texto para ser divulgado, para conscientizar a sociedade. Você observa o Ministério Público, TST, certo? E outros órgãos que estão aí citados com o slogan, as imagens, ok? Então percebam que é uma campanha institucional, criada por um órgão público, ok? Então tem a finalidade exatamente de conscientizar a população para os perigos do trabalho infantil e incentivar a denúncia. Agora, vamos observar a questão da estrutura. Para construir esse texto, claro que nós fizemos uma seleção de palavras, organizamos essas palavras em frases, orações e períodos, e também essa organização segue uma organização da sintaxe da nossa língua, e quando fazemos essa organização, fazendo determinadas escolhas, nós também podemos gerar diversos efeitos de sentido para fazer com que o nosso texto, o nosso cartaz, alcance a finalidade dele de conscientização da sociedade, ok? Vamos analisar isso, começando com o nosso texto. Então, o texto da campanha elaborada como parte de ações para o combate ao trabalho infantil é o seguinte, e aí destacamos: não leve na brincadeira, trabalho infantil é ilegal. Denuncie, diz que sim. Perceba que nós temos frases curtas, orações curtas, a gente sabe que são orações, todas colocadas uma ao lado da outra, da forma como está escrito originalmente, lá nós temos dessa forma. Analisando essa organização, o que nós vamos ter? Claro, já trazendo a questão sintática que já estamos estudando há um tempo. Colocando aí para vocês, nós vamos ter 2 períodos simples. O primeiro período simples, aí nós temos não leve na brincadeira, porque eu sei que é um período simples, porque eu tenho uma oração, e como eu sei que eu tenho uma oração? Pela quantidade de verbos, só temos o verbo levar. Então, uma oração, período simples. O segundo período também é simples, trabalho infantil é ilegal, temos o verbo ser na forma flexionada aí, certo? Outro período simples, um verbo, uma oração, período simples. Já o período composto por 2 orações aparece lá embaixo, no terceiro período. Nós vamos ter denuncie, 2 pontos, diz que sim. Por que esse período é composto? Porque temos 2 verbos, verbo denunciar e o verbo discar, esses 2 verbos aí que estão na forma flexionados no imperativo, emitindo aí uma ordem, certo? Fazendo você a realizar determinada ação. Diz que, ou seja, denuncie, diz que sim. Ok? Agora, refletindo um pouquinho, e se o texto fosse reescrito? Como ele poderia ficar? Nós poderíamos unir todos os enunciados, principalmente os primeiros que apareceram. E aí nós teríamos a seguinte construção. Não leve na brincadeira, pois trabalho infantil é ilegal. Diz que denuncie, diz que sim. Observem que agora nós teríamos 2 períodos compostos, ok? Quando a gente analisa o primeiro enunciado, o original, percebemos que nós temos a ação indicada na primeira oração, não leve na brincadeira, e a segunda oração diz que trabalho infantil é ilegal. Perceba que a segunda oração explica para a gente o porquê não devemos levar na brincadeira. Lá nós tínhamos 2 períodos separados, ok? Aqui nós unimos. E o que apareceu de diferente? Apareceu exatamente o uso de um elemento que conecta esses períodos, que é exatamente a nossa conjunção pois. E quando ela aparece nessa conexão, nós temos a ideia de explicação bem presente aí. Ok? O segundo período, a segunda oração, explica o motivo de não levar na brincadeira o trabalho infantil, certo? Continuando, teríamos agora 2 períodos compostos. Primeiro período composto, não leve na brincadeira, pois trabalho infantil é ilegal, como já mencionei aí. Unimos a 2 orações e fizemos uso de uma conjunção para conectar essas orações. E o segundo período composto, na sequência, percebam, denuncie,
diz que sem. O que alterou agora? Observem que nós retiramos os 2 pontos e colocamos aí a vírgula. As 2 orações estão unidas aí e só temos o limite entre uma e outra marcada justamente pela pausa, pela vírgula. Denuncie, vírgula, diz que sem. Nestes períodos compostos que foram reescritos, gente, temos orações coordenadas, ou seja, independentes sintaticamente, sendo os períodos compostos por coordenação. Agora, voltando aqui comigo. O que é ser independente sintaticamente? Quando falamos que esses períodos são independentes sintaticamente, significa que nós podemos separar essas orações, que elas vão continuar tendo sentido, e também você vai encontrar toda a estrutura de uma oração completa. Nós vamos ter sujeito, verbo, complementos, ou seja, vamos ter sujeito e predicado. A outra oração também vai ter um sujeito e um predicado. Quando nós temos orações subordinadas, o que acontece? Uma oração depende da outra. Então, se eu separo, o João disse que gosta de sorvete. Olha, João disse que gosta de sorvete. Percebam, se eu separar essas 2 orações, a primeira oração, o João disse, e a outra oração, que gosta de sorvete, a nossa segunda oração, a primeira oração, eu tenho uma estrutura completa, o João disse, sujeito, João, verbo dizer, mas e aí? O que foi dito? Perceba que a primeira oração está incompleta, falta informação. Então, ela depende também da segunda. Então, quando ela depende da segunda, que é o complemento do verbo que gosta de sorvete, eu tenho orações dependentes sintaticamente, porque a segunda oração exerce uma função sintática de complemento verbal da primeira oração. Então, são orações que dependem uma da outra. Orações que são dependentes sintaticamente. Um termo exerce a função sintática de outro termo da oração lá, que foi a primeira. Então, como existe essa dependência, vai faltar informação, pode perder sentido. Então, as orações subordinadas são aquelas que, quando você separa, falta informação, falta um termo, perde sentido. Já as coordenadas, não. Elas são completamente independentes. Elas continuam fazendo sentido quando a gente lê elas separadamente. Ok? Compreendido isso, vamos aprofundar, entender um pouquinho mais o que é o período composto por coordenação. Colocando aí para vocês. As orações se sucedem igualitariamente, sem que uma dependa sintaticamente da outra. Como já mencionei, a oração coordenada é aquela que apresenta a estrutura sintática independente. Ou seja, é uma oração que, no período composto, não tem outra funcionando como termo dela, nem funciona como termo de outra. E aí vamos recuperar a nossa estrutura para que a gente possa se situar nesse estudo da sintaxe. Então, aí, nós já fizemos o estudo do período, que sabemos que é a frase construída por uma ou mais orações. Vimos que esse período pode ser classificado em simples, quando ele é constituído por uma oração, e composto, quando é constituído por 2 ou mais. Vimos que as orações do período composto, elas podem ter uma relação de subordinação, que são aquelas orações que dependem sintaticamente uma da outra. Uma oração exerce a função de termo da outra oração, ok? E orações independentes, que são as orações coordenadas, orações que são independentes sintaticamente. As subordinadas, se a gente separa, o que acontece? Perde informação, perde sentido muitas vezes, então elas são dependentes, ok? Já as coordenadas, você separou, você vai ter sentido nelas separadamente. Elas têm estrutura completa de uma oração. Sujeito, predicado, certo? Podemos ter sujeito, verbo, complemento e tantas outras formas como nós já conhecemos. Já as coordenadas, gente, elas podem ser classificadas também de acordo com o tipo. Nós vamos ter as assindéticas e as sindéticas. Qual a diferença de uma para a outra? Percebam que a palavra sindética, certo, vem de síndeto, que é conjunção, significa conjunção. Com essa ideia, a sindética, esse A, traz para a gente a ideia de
negação. Então, se é algo assindético, uma oração coordenada assindética, será sem conjunção. Ela será apenas separada por vírgulas, como nós observamos no segundo enunciado. Diz que denuncie, vírgula, diz que sem, lá na reescrita da nossa oração. Então, essas orações, nós tivemos a união delas, mas sem uma conjunção, somente a vírgula separando uma da outra, sem conjunção, são assindéticas. Agora, na primeira oração, no primeiro período que nós reescrevemos, que fizemos o uso da conjunção pois, não leve trabalho infantil na brincadeira, pois trabalho infantil é ilegal, perceba que aqui a gente teve a conjunção pois, acrescentando a ideia de explicação. Então, como temos a conjunção, essas orações vão ser chamadas de orações coordenadas sindéticas, com conjunção. Vamos compreender mais, compreender melhor? Então, seguindo com o nosso texto. Oração coordenada assindética, liga-se a outra oração sem a presença de conjunção. Então, guarda a ideia. Assindética sem conjunção. Exemplos, retomando mais uma vez o nosso texto, aquele enunciado que nós reescrevemos, unindo as orações, que incentiva a denúncia, que traz um número institucional para denunciar o trabalho infantil para a sociedade, a gente teve enunciado. Denuncie, diz que sem. Observe que essas orações são colocadas uma ao lado da outra, o que separa essas orações? A nossa vírgula, ok? Só lembrando, período composto aqui, tá, gente? Observem, denuncie, temos o nosso verbo denunciar, diz que o verbo discar, o nosso segundo verbo, ok? Período composto. Dois verbos, duas orações, período composto. Colocadas uma ao lado da outra, perceba que separadas apenas pela vírgula aqui. E é importante observar que é um composto por coordenação. Separa essas duas orações. Elas têm sentidos sozinhas, separadas. Denuncie, diz que sem, ok? Então, perceba que é um período composto por coordenação. Como não tem conjunção, só a vírgula separando esses dois períodos, nós vamos ter orações coordenadas assindéticas. Outro exemplo, comprei verduras, cozinhei-as, fiz uma bela refeição. Período composto por três orações, perceba que os verbos já estão destacados aí. Verbo comprar, nossa primeira oração, certo? Comprei verduras, cozinhei-as, nossa segunda oração também. Perceba que nós temos o verbo cozinhar, fiz uma bela refeição, terceira oração com o verbo fazer. O que separa essas orações? A vírgula apenas. Tive conjunção ligando essas orações? Não, apenas o uso de vírgula para separar. Elas são dependentes uma da outra? Também não. Posso separar todas elas que elas irão fazer sentido. Então, nós temos um período composto por coordenação e essas orações são orações coordenadas assindéticas porque foram conectadas, foram ligadas sem a presença de conjunção. Beleza? Compreendido isso? Vamos à oração coordenada sindética, aquela que tem a presença da conjunção. Então, é uma oração que se liga à outra por meio de uma conjunção. É importante você prestar atenção nisso. Exemplos, aquela oração que nós reescrevemos lá do nosso texto, que procura incentivar a sociedade para não banalizar o trabalho infantil, não levar na brincadeira e não aceitar. Percebam, não leve na brincadeira, vírgula, pois trabalho infantil é ilegal. Período composto, composto por coordenação, certo? Temos duas orações. A primeira, não leve na brincadeira, com o verbo levar. Primeira oração, termina bem aqui. Após essa oração, temos uma vírgula, certo? Pois trabalho infantil é ilegal. Nossa segunda oração, com o verbo ser. E observem que, após a vírgula, eu tenho a presença de uma conjunção, pois é uma conjunção que conecta essas duas orações, ok? A segunda oração, de exemplo,
Comprei verduras, mas não as preparei porque as esqueci na feira. Observem que nós temos 3 orações que compõem esse período e temos conjunções conectando essas orações também. Comprei verduras, mas, primeira conjunção, não as preparei porque as esqueci na feira. Perceba a nossa terceira conjunção. Essas orações aqui, gente, que aparecem na sequência, certo? Nós temos a primeira com o verbo comprar, a segunda com o verbo preparar e a terceira com o verbo esquecer. A segunda e a terceira são orações coordenadas também. Podemos separar, que elas vão fazer sentido, ok? Sozinhas, separadas, não possuem independência sintática. E perceba que elas têm a presença de conjunção, ligando essas orações, ok? Na segunda oração temos a conjunção mas, e na terceira oração a conjunção porque. E por ter a presença dessas conjunções, nós vamos ter aí exatamente orações coordenadas sindéticas. Sindéticas por quê? Porque possuem conjunção. Então, classificando, primeira oração, comprei verduras, tem conjunção? Não tem. Não aparece conjunção lá na primeira oração. Então, oração coordenada assindética. Assindética por quê? Porque não tem conjunção. A segunda oração, mas não as preparei. Perceba que a gente tem uma ressalva, uma ideia de oposição introduzida aí com essa segunda oração, com a conjunção mas. Não as preparei. Percebam que essa segunda oração é uma oração coordenada, sindética, por quê? Porque tem conjunção mas, que ajuda nessa conexão com a primeira oração. E a terceira, porque as esqueci na feira. Observem que a terceira oração acrescenta uma explicação para o motivo de não ter preparado as verduras. Por que não foi preparada? Por que não foi cozinhada? Porque elas foram esquecidas. Olha a tragédia, gente. Já pensou? Você vai no supermercado, compra uma bolacha recheada, vai lá na taberna, compra um pacote de pão e esquece? Olha a tragédia. Aí eu ficaria muito chateado comigo. E observem que a terceira oração acrescenta uma explicação com o auxílio da conjunção porque, iniciando a oração e, claro, tornando essa uma oração coordenada sindética, com uma ideia de explicação, trazendo o motivo das verduras não terem sido preparadas, cozinhadas. Certo, gente? Vamos avançar um pouquinho mais no nosso estudo? Então, aqui nós vimos que as orações coordenadas sindéticas, elas também podem ser classificadas de acordo com a ideia que elas transmitem. A gente já viu que nós temos orações coordenadas sindéticas que trazem a ideia de oposição e também de explicação, ou mesmo de uma adição. E aí, de acordo com essa ideia, ela vai ser classificada. Ela pode ser uma oração coordenada sindética aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva ou mesmo explicativa, de acordo com o sentido, com a ideia que é estabelecido ali entre a conexão dessas orações com o auxílio da conjunção. Vamos entender cada uma delas, colocando aí para vocês. Olha só, a primeira, orações coordenadas sindéticas aditivas. São aquelas orações que estabelecem uma relação de adição, junção, conexão, acréscimo de ideias em relação à oração que a precede. Exemplo, entra no carro, amiga, aumenta o som e bota uma moda boa. Observem que a nossa terceira oração destacada, e bota uma moda boa, foi iniciada pela conjunção e. Essa conjunção está acrescentando uma informação a mais, uma ação a mais das que já foram realizadas e expressas nas orações anteriores. Na primeira oração, com o verbo entrar, entra no carro, amiga. Observem, percebam que temos essa primeira ação, entrar, certo? Só colocando aqui no exato local a divisão, a gente tem um vocativo aí, tá, gente? Aumenta o som, a nossa segunda ação com o verbo aumentar, e a terceira ação, botar uma moda boa. Nós tivemos apenas um acréscimo de ações das que já foram expressas anteriormente. Outro exemplo, não sei fazer farinha, nem sei a diferença entre os tipos de mandioca. Esse cidadão está perdido aqui no norte, certo, gente? Então, observe, não sei fazer farinha,
nossa primeira oração, ok? Nem sei a diferença entre os tipos de mandioca. A nossa segunda oração é uma oração coordenada, sindética, aditiva, porque nós temos aí essa oração conectada à outra oração com o auxílio da conjunção, nem, ok? Que traz uma ideia de acréscimo, de informação. A primeira informação que foi dada sobre o sujeito é que ele não sabe fazer faria. A primeira informação que ele expressa. A segunda informação acrescenta uma informação a mais àquilo que nós já sabemos. Nem sei a diferença entre os tipos de mandioca, ok? Nosso quadro aí que vai ampliar um pouquinho a mais, a gente vai conhecer outras conjunções, colocando aí para vocês. Olha só, nós temos o quadro das conjunções, classificação delas, as aditivas, a relação de sentido, expressam soma, uma ação que é adicionada a outra. Outros exemplos de conjunção, além das que nós vimos, o e, o nem, não só, mas também podem ser utilizadas para fazer essa conexão e trazer essa ideia de adição. Agora, vamos conhecer as orações coordenadas assindéticas adversativas, que são aquelas que estabelecem relação de contradição, de quebra de expectativa em relação à oração anterior, oposição, ressalva, são as orações que trazem sempre uma ideia contrária. Foi bom visitá-lo, Caramujo, mas eu tenho que ir embora. Observem a nossa primeira oração. Foi bom visitar, Caramujo, ok? Com o verbo aqui, o primeiro enunciado. A segunda oração, mas eu tenho que ir embora. Observem que ela foi iniciada pelo mas, trazendo aí uma ressalva, uma ideia contrária à primeira. Foi bom visitar, mas eu tenho que ir embora. Observem, foi bom visitar. A gente pode aqui colocar um fator positivo na primeira oração. Mas eu tenho que ir embora, ok? Se tem que ir embora, será que foi tão boa assim a visita? Olha aí, um fator negativo. A gente fica nessa dúvida. O mais traz essa ideia de oposição, de ressalva e de algo contrário ao que foi expresso. A vida é bela, porém apresenta muitos desafios. Primeira oração, a vida é bela, certo, gente? Nossa primeira oração. Observem que nessa primeira oração, verbo ser, bela, a gente tem uma ideia positiva. Porém, apresenta muitos desafios. Olha só, a conjunção porém, introduzindo a oração. Muitos desafios. É algo positivo ou negativo? A gente pode considerar negativo, né? Olha a oposição de ideias entre essas orações. E perceba que nós temos a presença da conjunção, mas, porém, nessas conjunções estabelecendo essa oposição entre as orações. Tabelinha de conjunções, olha só, as adversativas, relação de sentido, elas estabelecem contraste, oposição entre as duas ações das orações. Já vimos e conhecemos o mas, porém, outras conjunções que podemos utilizar também, entretanto, no entanto, contudo, todavia, não, o bastante, podem ser utilizadas, ok? Para transmitir essa ideia de oposição. Já que estudamos as orações coordenadas, sindéticas, adversativas, vamos conhecer as alternativas. Gente, pelo enunciado, são aquelas orações que estabelecem relação de alternância, de exclusão. Uma das ações se realiza e a outra não pode ocorrer. Nós vamos ter sempre aí um sentido de escolha. Ou acontece uma coisa ou acontece outra. Observem o primeiro exemplo. Neste carnaval, ou você participa das festas ou fica em casa descansando. A nossa primeira oração, ou você participa, olha a conjunção aqui, ou. E a segunda oração, ou fica em casa descansando. Você tem que escolher. Então, perceba que nós temos aí uma ideia de alternância, de escolha. No segundo exemplo, ora eu penso em partir, ora eu penso em ficar. Preciso decidir. Olha as três orações aqui, o período composto. Primeira oração, ora eu penso em partir. Olha a conjunção ora. E a segunda oração, ora eu penso em ficar. Então, perceba que a primeira e a segunda oração são introduzidas pela conjunção ora, que estabelece também uma alternância de pensamento. Ora ele pensa uma coisa, ora pensa outra. Então, essas orações aí são orações coordenadas, sindéticas, alternativas,
quadrinho de conjunções para ampliarmos o nosso conhecimento, classificação alternativas, expresso a ideia de alternância, escolha uma ação, exclui a outra, conjunções que já conhecemos, o ou, ora, ora, mas também temos outras, quer, quer, seja, seja, nem, nem, que podem estabelecer essa ideia de alternância. Mais um tipo de oração coordenada sindética, as conclusivas, que são aquelas que transmitem uma ideia de conclusão, gente, em relação à oração anterior. Exemplo, são adolescentes, logo irão namorar. Observem que a segunda oração, gente, introduzida pela conjunção logo, estabelece uma ideia de conclusão em relação ao fato deles serem adolescentes. Então, são orações coordenadas sindéticas conclusivas. Fez um belo trabalho, por isso e será contratado. Conjunção por isso, inicia a segunda oração, trazendo uma ideia de conclusão. Observem que, por ter conjunção, ela é uma oração coordenada sindética conclusiva. Vimos o acidente, seremos, pois, testemunhas. Verbo, pois, aqui na segunda oração, certo? Logo após ao verbo, também traz essa ideia de conclusão. Quadrinho, para que a gente possa ampliar. As conclusivas expressam a ideia de conclusão em relação a algo dito na oração anterior. Conjunções, portanto, logo, assim, pois, após o verbo, por conseguinte, por isso e diante disso, nós podemos aí ter essas conjunções utilizadas para essa ideia. Vamos lá para o último tipo, as explicativas. Orações que transmitem a ideia de explicação, uma ideia expressa na oração anterior. Então, vai explicar, gente. Vou embora, que cansei de esperá-lo. Observe que a segunda oração inicia pela conjunção que e explica o motivo da pessoa, do sujeito ir embora. Então, uma oração coordenada sindética, porque tem conjunção que, e explicativa. Segundo exemplo, Vinícius está cansado porque estudou o dia inteiro. Oração porque estudou o dia inteiro, iniciada pela conjunção porque, dizendo para a gente que ela é sindética, ok? Traz uma ideia de explicação, fato do Vinícius estar cansado, oração coordenada sindética explicativa. E a última, não leve na brincadeira, pois trabalho infantil é ilegal. O pois, essa oração que nós analisamos lá no nosso cartaz, no início da aula, com aquela ideia de conscientizar a sociedade. Percebo que, pois trabalho infantil é legal, ilegal, é uma oração coordenada sindética explicativa que explica o motivo de não levar o trabalho infantil na brincadeira, ok? Quadrinho de conjunções explicativas expressam uma razão, uma justificativa para algo que foi dito anteriormente. Principais conjunções, porque, que, portanto, porquanto, pois, e esse pois aí, claro, antes do verbo. Certo, gente? Então, já que vimos tudo isso, vamos finalizar a nossa aula aqui.